Os demais já vieram? Ok. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Estamos caminhando para o finalzinho desse capítulo especial, no sentido de estar lidando com uma igreja problemática, bem difícil. Vamos continuar falando sobre o aspecto deixe Jesus entrar na sua vida. Vimos isso um pouquinho a semana passada e a pergunta que você tem que responder é: Jesus está fora da sua vida? É possível, lembra, que ele está falando para uma igreja. A triste situação da igreja é ter colocado Jesus para o lado de fora. O texto diz assim: eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse é o texto que nós vamos olhar nessa noite, só essa pequena porção da Escritura. Na verdade, a primeira parte nós já vimos, não é? Hoje vamos ver essa parte final aqui. Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse é o aspecto que vamos observar. A lição desse texto, que nós chamamos sempre de verdade central, o princípio a ser guardado é esse, ó. Há responsabilidades e recompensas na comunhão com Jesus. Vida com Deus é uma vida de comunhão. Não dá para andar com Jesus se você não quiser ter comunhão com Ele. É a diferença de você ser um discípulo de fato ou ser apenas um simpatizante. Muitas pessoas acham que é a mesma coisa. O fato de estar seguindo Jesus, admirando Jesus, torna você um discípulo de fato. Isso é um engano terrível. Eu poderia passar por diversos textos que mostram que se você está seguindo Jesus, mas não está em comunhão com Ele, você não recebe dele a proteção, o cuidado, a orientação, tudo que é necessário. Quando nós olhamos em Marcos capítulo 4, fala que os discípulos entraram no barco e foram, Jesus falou, vamos para o outro lado do mar da Galileia, para a terra dos Gadarenos. E o texto fala que Jesus entrou num barco com seus discípulos e partiu. E quando você olha em Marcos capítulo 4, vai dizer assim, outros barquinhos o seguiam. Então não era só o barco de Jesus. Claro, no barco de Jesus estava Jesus e os seus discípulos. Haviam outros barcos que falavam, vamos seguir Jesus? E foram seguindo. Quem sabe interessados na multiplicação de comida, porque Jesus tinha acabado de fazer multiplicação. O que será mais que esse homem vai fazer? Será que ele vai multiplicar dinheiro? Hoje as igrejas ensinam isso, não é? Vamos seguir Jesus, quem sabe ele multiplique um pouquinho dos nossos recursos. E o texto fala que quando eles estavam no meio do mar, uma forte tempestade veio. E o barco começou a ser açoitado pelas águas, e de forma impressionante, até incômoda, o texto diz que Jesus dormia. A água caía dentro do barco, a ponto dos pescadores experientes, como Pedro e os demais, falaram, nós vamos morrer. Jesus num sono profundo. Alguém vai até ele, e provavelmente Pedro diz assim, o Senhor não se importa, acorda ele. Quem gosta de ser acordado assim com um solavanco? Ei, você não se importa não que a gente vai morrer? Vai continuar dormindo aí como bela adormecida? Dá um chacoalhão em Jesus. Dá uma dura em Jesus. Acorda, faz alguma coisa. Jesus não responde a esse acordar impetuoso, desrespeitoso. Ele simplesmente se levanta com o som, você não se importa que nós vamos morrer? E o texto fala que Jesus manda que o vento cesse e que o mar se acalme. O vento para aí imediatamente e o mar que estava revoltoso fica como um espelho. E os discípulos que estavam com medo da tempestade, do vento, apavorados, ficam com medo de Jesus. Eles vão para outra ponta do barco e agora não querem. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Mas a parte que eu queria destacar nessa mensagem é que o texto termina dizendo assim, e o barco de Jesus chegou ao outro lado. Qual é a pergunta que temos que fazer? E os outros barquinhos? Sabe o que aconteceu? Eles afundaram. Não se contente em ser um admirador de Jesus que segue à distância. Se você não tiver comunhão com Ele, quando chegar a tempestade, você não está no barco dele. Ah, mas eu estou perto. Estar perto não é suficiente. Espero que você entenda isso. Estar no barco é diferente de estar perto do barco. Responsabilidades e recompensas da comunhão com Jesus.
Nós vimos aí algumas correções, vimos semana passada que esse texto não é um texto evangelístico. Eis que estou à porta e bato, não está falando de abrir a porta para converter pessoas. Por quê? Porque é um texto que ele está falando com a igreja já. Igreja de Laodiceia, todo mundo salvo. Era a igreja que tinha rompido o relacionamento com ele. Então o texto aqui não fala de evangelização, o texto fala de restaurar comunhão. O texto fala de uma família cujo relacionamento foi rompido e não de alguém buscando o incrédulo. Então, Jesus busca o incrédulo, mas nesse texto não tem nada a ver com isso. 2, vimos também que esse texto não está falando sobre a segunda vinda dele. Eis que estou à porta e bato, é que ele está prestes a chegar. E nós vivemos a geração que é o último anúncio, porque Jesus está chegando a qualquer momento. É verdade, Jesus pode chegar a qualquer momento para buscar a sua igreja, não a volta dele, mas para buscar a igreja a qualquer momento isso pode acontecer. Mas esse texto não fala nada disso. Jesus não veio avisar a igreja ou chamar a igreja, acorda, porque eu estou aqui à porta para chamar vocês. Vimos que o texto fala de uma realidade triste de alguns crentes em relação a Jesus. Os crentes colocaram Jesus do lado de fora da igreja, seguraram a porta e estão dizendo assim, não deixa mais ele entrar, porque ele vai entrar aqui, ele quer mudar tudo. Esse Jesus não se contenta. Se Jesus já te dei meu coração, o que o Senhor quer mais? Agora o Senhor quer mexer na minha finança, no meu casamento, no meu temperamento. Senhor, eu sou crente, eu já te dou um dia da semana, o Senhor não se contenta. O Senhor é fogo, né? A gente dá o dedo, o Senhor quer a mão, a gente dá a mão, o Senhor quer o braço. E Jesus quer salvar o quê? Ele falou, eu comprei você inteiro. Mas as pessoas dizem, Senhor, domingo eu sou crente. No máximo mais um dia da semana, o resto deixa comigo. A gente vai ficar numa relação saudável. O Senhor não se mete nas minhas coisas, eu não me meto na sua. Tá bom? No domingo eu vou colocar uma roupa, vou cantar, eu vou chorar, vou levantar a mão. Eu vou ser um crente fantástico no domingo, mas durante a semana deixa comigo. Esses dias vi o vídeo, até compartilhei com a minha esposa, de uma mulher dizendo assim, olha, Jesus me aceita como sou e Ele me ama na prostituição. Ela abertamente falou isso. Falou, eu sou uma prostituta e Deus... Ela falou, eu estou em paz. Eu estou em paz com Jesus. Ele me salvou e eu estou em paz vivendo na prostituição. O que é isso? É uma mente tão reprovada, tão longe, que Jesus, não vou nem dizer que Jesus está batendo na porta. Virou o escárnio total. Não dá para ser assim, tá bom? Qual é a realidade de alguns crentes? Aí nós vimos as duas, estou à porta e bato, os dois perigos tristes. O primeiro é que colocaram Jesus para fora e o segundo é que as pessoas não escutam mais Jesus chamar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, ele está falando isso porque as pessoas não estão ouvindo. E o que impede a igreja, não os incrédulos, o que impede a igreja de ouvir o Senhor chamando, buscando para a comunhão? E aí nós falamos várias coisas. O trabalho, não posso ir à igreja porque eu estou muito ocupado com o trabalho. O dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro. E aí, muitas vezes, o trabalho, horas extras, dias afinco. O domingo é tomado por tentativas de aumentar o patrimônio. Eu sei que há pessoas que trabalham em escala e não podem fugir disso. Mas estou falando de pessoas que fizeram opção de não vir ao domingo porque o dinheiro fala mais alto. Relacionamentos, há pessoas que abandonaram, não escutam Jesus porque os relacionamentos são muito fortes. Seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento de amizade, tudo isso são relacionamentos que afastam. Há pessoas que não vêm à igreja porque os amigos convidam no domingo para o churrasco, no domingo para uma festa, no domingo para uma viagem, no domingo para um passeio. E a pessoa fala assim, pastor, está tão difícil a minha vida, está tão enrolada, 1 hora, quando as coisas melhorarem eu vou para a igreja. Isso não vai acontecer, você não está ouvindo Jesus chamar. E aí nós falamos estudos, infelizmente, há pessoas que optam e há pessoas que são obrigadas. Por exemplo, hoje é um dia que teve Enem, vocês sabem disso. Então, muitos jovens não conseguem vir à igreja, nem de manhã e às vezes nem à noite, estão exauridos, cansados. As pessoas lançam tudo que tem programação acadêmica, vestibular, sempre domingo, jogam no domingo. Não estou falando disso, estou falando de pessoas que optam e falam assim, domingo eu não vou mais à igreja porque eu tenho que estudar para o meu concurso, domingo eu não vou para a igreja porque eu tenho que estudar para a prova. Tem tempo para outras coisas, mas no horário de Deus, e que vamos e venhamos, é um horário bem breve, hein? Um domingo, 2 horas, 1h30, fala, Deus, na semana toda, na vida toda que Ele te deu é bem pouco. E as pessoas dizem, eu não posso, porque os meus estudos, a minha família, as festas, tudo isso faz com que as pessoas não escutem Jesus. Então o objetivo
de hoje é mostrar esses aspectos da responsabilidade da comunhão. Certa vez eu ouvi a história de um pai e um filho que, visitando um museu na Europa, se depararam com um quadro semelhante a esse, uma pintura semelhante a essa. Lá havia uma foto de uma igreja ou uma casa, Jesus está em pé à porta batendo, eis que estou à porta e bato, e lá do lado de dentro haviam várias pessoas e se divertindo, o barulho, enfim, estavam ali todas alegres, não estavam tristes. E o pai e o filho contemplavam aquela imagem em silêncio, tentando entender. E então, o filho perguntou para o seu pai: pai, por que eles não abrem a porta para Jesus? O pai olhou para o quadro um instante, olhou para o seu filho e disse: filho, eles não abrem a porta porque eles não estão ouvindo Jesus chamar. E continuaram os dois olhando para o quadro. Depois de alguns instantes, o filho falou: pai, eu acho que não é isso. O pai até assustou, falou: puxa, filho, não? Ele falou: eu tenho outra opinião sobre isso. E o pai falou: qual é? Ele disse: eu acho que eles escutam, mas a festa está tão boa que eles decidiram não abrir. E esse é uma grande verdade nos dias de hoje. Muitas pessoas, não é que elas não ouvem Jesus chamar, elas ouvem, mas elas dão uma desculpa. Vocês já viram isso acontecer dentro da família? Você chama um filho, chama uma filha, e aí vem uma resposta. Qual é a resposta normalmente que vem? Vem almoçar, por exemplo. E aí, ninguém tem filho, nunca passaram por isso ou nunca responderam assim? Você está lá entretido com uma coisa que você gosta muito. Vem almoçar. Já vou. Estou indo. Daqui a pouco. São pessoas do futuro. Eu sempre vi no futuro. Daqui a pouco. Eu estou indo. Mais alguns minutos. E mais alguns minutos é algo vago, né? Uma maneira de você responder. Ou está terminando. Faltam só 2h30 nessa partida, mas está terminando. Não se preocupe. Você já arrumou a cozinha, você já fez isso, já estudou, já vou, daqui a pouco. Esse tipo de coisa é reflexo de alguém que ouviu, mas logo depois silencia a voz com uma resposta evasiva. E tem muitos crentes hoje dizendo assim: Senhor, eu sei que o Senhor chama, eu escuto a sua voz, a minha consciência me incomoda. Eu fico em casa e não vou na igreja, a consciência está ali. O Espírito Santo está falando para mim: por que você não está tendo um relacionamento? Por que você não lê a Bíblia? Por que você não ora? Eu escuto, mas logo eu dou uma desculpa: eu estou cansado, amanhã eu vou começar a ler. Hoje eu estou cansado, os meus olhos estão ardendo um pouco, amanhã. Então, pessoas do futuro. Esse hábito maligno precisa mudar se você quer ter uma vida que experimenta a comunhão real com o Senhor. Hoje nós vamos olhar aí a responsabilidade e a recompensa da comunhão. A responsabilidade está no fato bem simples, ó. O chamado é coletivo e a resposta é individual. Muita atenção nisso, as pessoas tropeçam nisso. O chamado à comunhão é um chamado coletivo. Eis que estou à porta e bato. É a porta de quem? De uma casa onde tem muitas pessoas. Estou batendo. O chamado dele é amplo. Mas a resposta positiva a esse chamado não é um chamado que você pode se apoiar em terceiros. Não é um chamado que você pode terceirizar. Uma das coisas mais tristes que eu vejo como pastor são pessoas que terceirizam a comunhão com Deus, se apoiando em terceiros. Olha como o texto bíblico vai lidar. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, sairei com ele e ele comigo. Quais são as palavras que você destacaria aí, que mostra que a resposta ao chamado de Jesus é individual? Onde? Você vê alguma palavra aí? Se alguém... Ele agora saiu do coletivo e falou: estou batendo. E se alguém, se um indivíduo, se você, põe o seu nome aí, eis que estou à porta e bato. E se você ouvir a minha voz, então você tem ali o se alguém, outra parte, ó, sua, cearei com ele, né, com eles, e ele comigo, ou ela comigo.
A resposta à comunhão, o chamado de Jesus é um chamado individual. E isso não é algo que acontece só na comunhão. Quando nós olhamos na balança de como Deus administra a sua história, você tem que descobrir que não haverá colaboração na responsabilidade. Nós hoje estamos falando, esse texto fala sobre comunhão, mas você pode olhar outros aspectos do texto bíblico, em outros lugares onde Jesus fala de salvação, comunhão, santificação. Nada disso pode ser terceirizado. Tem gente que acha que vai chegar no céu, e quando chegar lá no céu, Deus vai verificar, vai chamar a sua família. Deixa eu ver como foi sua família. De que família você é? Aqui em Bragança isso é muito comum. Quando nós chegamos aqui na década de 90, não sei se você já vivenciou isso, né? Os bragantinos têm uma mentalidade mais mineira do que paulistana, e eles têm muito disso. Eles discriminam você e falam, de que família você é? Você fala, família. Aí você fala, a família fala, não conheço. E já? Aí depende da família que você fala, a pessoa, sei, família tradicional, importante. Aí quando você chegar no céu, tem gente que acha que vai ser isso. A chamada vai ser assim, família, é meio difícil, né, falar, família Santos. São os Santos, aí vai estar todo mundo, não dá. Tem que ser outro sobrenome, né? Que nome que é muito comum? Silva. Família Silva. E também é ruim, né, porque tem muita gente. Mas seja qual for o nome, talvez fale assim, família Redenção. Ô pastor não, Deus, estou aqui. Deus. O senhor sabe de que igreja eu era? Eu era da Igreja Batista Redenção. E você acha que Deus vai olhar para a sua salvação a partir disso? Da igreja que você frequentava? Da família que você cresceu? Muitas pessoas se apoiam nisso e falam assim, não, eu vou para o céu com certeza. Eu sou filho do diácono, sou filho do pastor, eu sou esposa, eu sou marido, E aí olha para a família e fala assim, a minha esposa... Imagina, a minha esposa é uma mulher devota ao Senhor. A minha casa, eu não sou crente, mas eu abro a minha casa pela minha esposa. Quantas reuniões foram feitas aqui? Certamente Deus, quando colocar na balança, vai olhar o valor da minha casa. Deus não fará isso. Segundo aos Coríntios 5:7, Paulo diz assim, porque importa que cada um de nós compareça perante o tribunal de Cristo. Cada um. Se você olha até sobre os ímpios, em Apocalipse 20, o texto fala que foram abertos os livros e os mortos foram julgados um a um. Ele não fala que haverá um julgamento para a família, ele também, isso é proibido, né, no ponto de vista bíblico, não fala que isso vai ser o casal. Pastor, eu sei, a família é grande, mas eu e minha esposa, Deus sabe o quanto nós lutamos. Não importa quanto vocês remem e lutem junto, parabéns, tá certo. O casal tem que lutar juntos, servir a Deus juntos. Mas no dia em que Deus chamar para recompensa ou para disciplinar, vai ser individual. Ele não vai olhar o que você e o seu marido fizeram. Ele vai olhar individualmente o que você fez e o que o seu marido ou a sua esposa fizeram. Estão entendendo? A responsabilidade, o chamado é coletivo, mas a resposta é individual sempre vai ser nesse aspecto. O primeiro aspecto em que a resposta é individual é o aspecto da salvação. Hoje você está sentado aqui. Há pessoas do seu lado. Há filhos, esposa, há amigos. Talvez você seja recém-casado ou muito tempo de casado. Talvez você tenha filhos, não importa. Deus vai chamar você e vai perguntar, o que você fez a respeito da cruz do meu filho? Como você se posicionou a respeito da cruz? E naquele dia, você vai descobrir que não importa a família que você nasceu, nem a igreja que você frequentou. Ele vai chamar você pelo seu nome. Então prepare-se. Irmãos, vai ser muito legal. Mas o mérito e a responsabilidade é sua. Quando minhas filhas eram pequenas, eu já contei para vocês isso. E elas começaram a ouvir sobre a volta de Jesus, um dia em que Jesus ia levar o seu povo, ia reunir o seu povo. A Samara um pouquinho mais madura na época, a Stephanie ainda não se preocupando com essas coisas. A Samara começou a pensar, pai, se há um dia em que Jesus volta e leva a sua igreja, ela começou a pensar, que garantias eu tenho que eu vou? Estava certo o raciocínio dela? Certíssimo. Alguém começou a incomodar a sua consciência e ela falou, olha, não é porque eu estou na casa de um pastor que eu vou. E ela falou, pai, eu não tenho certeza da minha salvação.
E nós explicávamos, e nós falávamos, e ela ficava preocupada. Às vezes acordava de noite, e isso é a pura verdade. 2, 3 da manhã vinha no quarto, me acordava. Eu falava, o que foi, filha? Ela falou, pai, estou com medo. Eu falei, medo do quê? Estou com medo de Jesus levar vocês e eu ficar. A Isa dormindo tranquila. Mãe, pai levantava tranquilo, ia até o quarto, colocava ela deitada, sentava na poltrona do lado e falava, filha, mas por que você está com medo? Você já não crê nele? Eu creio, mas e se não foi para valer? E eu passava a explicar para ela algumas coisas, sonado ali explicando, e às vezes ela dormia, ela dava a mão, falava, dá a mão para mim para eu dormir? Dá a mão. Eu dava a mão para ela e falava, mas se Deus me chamar agora não vai adiantar nada, eu vou sumir. Não é bom falar isso, mas falar, não vai adiantar. A Isa vai lembrar de vezes que ela andava em casa, ela queria segurar na nossa calça. Sabe por quê? Ela tinha medo. E falou assim, e se por acaso vocês desaparecerem, o que eu faço? Pai, e esse medo ia perturbando ela. Um dia ela me chamou de noite, eu já estava cansado de explicar e reexplicar as verdades, e falei, filha, eu não posso fazer nada por você, eu só posso mostrar a verdade, mas a resposta é individual. É você e Deus. E uma noite ela me chamou e falou, pai, mas e se eu ficar? E eu falei, liga para essas pessoas da igreja, todas vão ficar, elas vão te atender, passa aqui os nomes, elas vão estar. Será que você tem certeza que você vai? Será que você está tão tranquilo assim? Tem certeza absoluta de que você vai? Salvação é individual. Ninguém vai por benefício de outro. 2, a santificação também é algo que acontece na esfera individual. Há aspectos na sua casa em que a santificação, todos são beneficiados porque pessoas se santificam. Mas aqui na igreja, quando nós nos reunimos, a santidade dessa igreja não depende de uma reunião de um grupo em que todo mundo é santificado aqui. É uma reunião de santos. Cada um de nós vem santificado da sua semana e se reúne no culto dessa noite. Esse culto é mais ou menos santo, dependendo de como você chegou. Estou falando de uma santificação relacional, não a santificação da salvação. Nesse sentido, Deus falou, você é justo, tudo bem. Mas existe um outro aspecto em que nós tropeçamos. Então hoje você sentou aqui, e deixa eu dizer para você, Deus sabe o grau de santidade que você está aqui agora. Ele sabe o quanto você é santo, o quanto os seus pensamentos, as suas motivações são santas. Porque é possível você vir domingo após domingo e ter uma disposição para com Deus profundamente profana. É possível vir para a igreja com uma motivação totalmente equivocada. Há jovens que vão a igrejas não pelo que a igreja oferece, mas porque a igreja é um point para o que vai acontecer depois. As pessoas chegam na igreja para o final da reunião, porque sabem que depois de terminar a reunião, eles vão sair para uma lanchonete, vão sair e aí vão buscar um relacionamento. Há muitas pessoas que se reúnem por point. Se a igreja fala a verdade ou não fala, não importa, desde que seja legal. Isso acontece na escola, acontece no trabalho, acontece em muitos lugares. As pessoas estão atrás de coisas vazias e fúteis. Mas naquele dia, Deus vai chamar você. Você não vai entrar com uma Samara de mão dada com a mãe ou com o papai. Você não vai dar a mão para o seu marido ou para a sua esposa. Você entrará sozinho e ele vai perguntar para você. Primeira pergunta, o que você fez em relação ao Salvador? E dependendo da sua resposta, o resto nem virá. Ah, você foi salvo? Parabéns. Deixa eu perguntar para você, como foi a sua vida de comunhão com o meu filho depois que ele te salvou? Jesus estava com você? De verdade? Ou ele só foi o salvador bombeiro, que salva você e depois entra no carro? O bombeiro faz isso, né? Salva você, depois vai embora. Tem gente que acha que Jesus é isso. Jesus não é assim. Ele salva e se torna Senhor da sua vida. Como foi a sua comunhão com Ele? E por último, Deus vai perguntar para você, em relação à sua santificação, como foi a partir do seu relacionamento? Porque se você tem comunhão com Ele, automaticamente a santificação é algo que deve ocorrer. Dia após dia, ano após ano, você precisa ser mais parecido com Jesus. Você não pode passar anos numa igreja e continuar sendo a pessoa que você era.
Você não pode estar 10 anos na igreja e continuar com o mesmo vocabulário, com as mesmas amizades, com as mesmas programações. Se Deus não está limpando você dia a dia, algo está errado, é um alerta para você. Que Deus te ajude. Não haverá colaboração naquele dia. Tudo será individual. Chamado coletivo, resposta individual. Lembra de um texto que Jesus falou que muitos são chamados e poucos são os escolhidos? É um chamado muito amplo, poucos respondem. Mas dos que respondem, cada um deles vai ter que pessoalmente dar conta disso. Por último, antes de eu virar aqui, isso também deve trazer ao seu coração uma tranquilidade. Você não é responsável pela salvação das pessoas que estão na sua casa, à sua volta. Sei que há pais aqui, e talvez pais que me ouçam, que ficam aflitos porque os filhos estão no mundo. Muitos filhos. Há filhos que vêm à igreja, às vezes obrigados, e há outros que não vêm. Estão vivendo, decidiram, porque é assim mesmo. O filho chega numa fase da vida, num ponto em que ele diz assim, ele vai tomar a decisão dele, ele fala, não quero, o evangelho não é para mim. Eu cresci, a culpa é do pai, da mãe? Não, eu cresci na igreja, ensinei os seus caminhos, e depois o filho fala, não quero. Porque cada um é responsável individualmente por responder. Então o que você faz? Quer ter tranquilidade, você pai, você mãe? Ensina a verdade e deixa depois o seu filho se acertar com Deus. Não é o seu papel resolver isso. Se ajudar por analogia, um paralítico que foi levado pelos amigos até Jesus, o trabalho dos amigos foi carregar a maca, até colocar o paralítico aos pés de Jesus. Quando o paralítico foi colocado aos pés de Jesus, o trabalho dos amigos pararam. Não houve uma intercessão dos amigos, ninguém falou nada. A partir daquele ponto é entre Jesus e a pessoa. Seu papel é carregar pessoas em oração, carregar fisicamente, quando é possível, até Jesus. Depois o que a pessoa fará, não é mais sua responsabilidade. Vou falar uma coisa que é óbvia. Você sabia que no céu haverá muitos pais cujos filhos não estarão lá? Haverão muitos filhos cujos pais não estarão lá? Haverão cônjuges que o outro não foi? Não sei se você sabe disso. Essa é a verdade. Deus, individualmente, vai lidar com cada pessoa. Então a pergunta que eu faço para você é: você já se acertou com Ele? Se você não se acertou, hoje Ele está à porta. E se você ouvir a voz dEle e abrir a porta, Ele vai agir com você. Não importa os outros, você tem que agir. Levante-se e abra a porta. Próximo aspecto, o primeiro aspecto é a responsabilidade. O chamado é coletivo, mas a resposta é individual. Qual é a recompensa da comunhão? Responsabilidade, já vimos, individual. Qual é a recompensa? O texto diz, uma das recompensas, semana que vem vamos ver outra, o texto fala: entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essas duas palavras que eu grifei ali, entrarei e cearei. Para nós, neste contexto em que nós vivemos, o texto esvazia um pouco o seu poder, mas no mundo em que ele foi escrito, no Oriente Médio Antigo, era um texto muito forte. Por quê? Porque entrar na casa de alguém era algo muito especial. Ser recebido por alguém, um anfitrião que abria a casa e recebia você, demonstrava um amor muito grande por você, uma honra. Era um dever, um privilégio fazer isso. Quando os irmãos leem a história de Ló, hoje cantamos sobre a mulher dele, mas o texto fala que Ló estava sentado na praça da cidade e 2 anjos chegam até a cidade. Era comum que os viajantes procurassem a praça da cidade esperando o seu lar, dizendo: olha, se hospeda na minha casa. Não era comum ter hospedaria, hotel, esse conceito não existia. E era quase uma obrigação você hospedar pessoas. Demonstrava muito respeito a Deus hospedar pessoas. E Ló olha para aqueles 2 homens, conhecendo a cidade em que ele está perversa, maligna, ele diz assim: ei, vamos para minha casa. E os 2 homens disseram: não, obrigado, nós vamos dormir na praça. E Ló falou: não, vocês não entenderam, vocês não podem dormir aqui, vocês não sabem como é essa cidade. E insiste com os homens e leva-os para sua casa. E quando eles estão em casa, entraram na casa, Ló demonstrando honra, respeito por eles. Em segundo lugar, Ló está servindo uma refeição. Os homens estão lá, em um determinado horário, eis que bate a porta também. E eram os homens da cidade.
E os homens da cidade disseram: nós não queremos entrar para ter comunhão com você. Nós não queremos entrar para sentar à mesa com você. Nós queremos que você mande esses 2 homens para fora, para que abusemos sexualmente deles. Ló sai, fecha a porta e diga: por favor, não façam isso. Não, de forma nenhuma. E Ló faz uma coisa perturbadora, eu não tenho tempo de expor para vocês, mas sabe o que Ló fala? Eis aqui, eu tenho 2 filhas virgens. Faça com ela o que vocês quiserem, mas não façam nada com aqueles homens. Arrepiou você aí? Falou: o quê? Ele falou isso? Tá lá, ele fez isso. Se você quiser ouvir mais sobre isso, a gente tem que fazer a exposição de Gênesis, para você entender a inversão, como a sociedade estava tão corrompida, tão invertida, tão maligna. E esse texto é para mostrar exatamente, é para chocar você. Mas o interessante é que quando os homens dizem: nós não queremos as suas filhas, nós queremos aqueles 2 homens. E eles avançam sobre a porta. O texto fala que a porta se abre, um dos anjos pega Ló e puxa para dentro e fere de cegueira todas as pessoas que estão ali fora. E o texto diz assim: desde o mais velho até o mais novo. Então existiam idosos e jovens adolescentes naquela porta. Se você fosse cegado, você fosse tocado com uma cegueira como punição, eu imagino que a pessoa imediatamente fosse embora. Mas o texto fala que tateando procuravam a porta. Você fala: o quê? Eles estavam cegos e punham a mão para ver se achavam a porta. Tamanha era a malignidade. E os anjos falaram: saiam daqui, porque até pela manhã não vai sobrar nada dessa cidade. Nós vamos destruir tudo, todos vão morrer. É o grau em que chegou a prostituição, o homossexualismo, o sodomismo, o lesbianismo, tudo aquilo era presente naquela sociedade de forma brutal. E Deus falou: vou eliminar essa cidade. E eliminou mesmo. O juízo foi muito grande. Então, no mundo antigo, entrar na casa e cear era um sinal de grande respeito. Existia até saudações. Uma vez Jesus disse para os discípulos: olha, vão pregar o evangelho. A ninguém saudeis pelo caminho. E aí tem gente que lê e fala: nossa, Jesus falou para os discípulos ser mal educado. O pessoal falou oi, os discípulos fecharam a cara e passaram. Não, não é isso. É que a saudação, cada vez que você saudava alguém, implicava em você entrar na casa, cear na casa, dormir, passar 2, 3 dias. Já pensou um evangelista fazendo isso? Viagem missionária de urgência, chegou na casa. Você já pensou? Pensa na nossa igreja aqui. Vem alguém visitar, a pessoa vai para sua casa, fica 3 dias, janta com você, conversa com você. A pessoa fala: eu preciso ir embora. Aí quando a pessoa está indo embora, aparece outro irmão e fala: passa na minha casa. Você fala: não posso recusar, falta de educação, fica mais 3 dias na casa de um. Que obra missionária? Onde o evangelho teria chegado? Se eles parassem em cada cidade saudando pessoas. Então Jesus falou: não saudem ninguém, vão embora, ok? Entrar na casa de alguém, comer com alguém, era um sinal de muito respeito. Essa mesa pequenininha, chamada triclínio. Triclínio era uma mesa, a mesa que nós conhecemos alta, é uma mesa posterior. Naquela época não era essa mesa que nós conhecemos. As pessoas deitavam-se desse jeito aqui, ó. Você está vendo essa pessoa? Onde estão os pés dessa pessoa? Está aqui na frente desse outro aqui, ó. Está vendo porque quando chegava na casa tinha que lavar os pés? Você gostaria de comer vendo o pé da pessoa? Graças a Deus pelas mesas de hoje, né? O pessoal deitava com o pezão e falava: ô, tá pondo o pé no meu pão. Não, mas eu lavei. Não importa se você lavou, meu estômago não aguenta ficar olhando pro seu pé para comer. Esse era o triclínio. Então as pessoas faziam o quê? Não tinha encosto, doía as costas. Então a pessoa fazia o quê? Ela apoiava o cotovelo e ela punha o cotovelo aqui no chão e normalmente reclinava aqui, ó, o ombro reclinava, apoiava no outro. Quem era a cadeira? A pessoa do lado. Por isso fala que João, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou: quem é o traidor? Essa é a dinâmica, não tem nada a ver com, dizem por aí, que é homossexualismo, que João e Jesus tinham um caso, essas bobagens malignas das pessoas. Era só o fato de que um se encostava no outro. Eles estão assim, nessa mesa pequenininha, era servido aqui, era normalmente a refeição principal, não era do almoço, era na janta, era o final do dia, na viração do dia. Era aquele final da tarde em que todo mundo sentava, acendiam-se as lamparinas e começavam as histórias, os causos, e as pessoas davam risada. Eu fico imaginando quantas vezes as pessoas riram de Pedro, na pescaria. Eu fico imaginando cada história que alguém contava. E acontecia. Gente,
Eu fico imaginando até mesmo no ministério deles. A gente sempre imagina essas pessoas sempre com o semblante fechado. Será que alguma vez os discípulos jogaram a rede para pescar e os peixes deram um tranco e eles caíram na água? Será que alguém riu? Será que deram risada? Será que nunca os discípulos escorregaram no caminho, pegaram um lugar com barro e caíram, tropeçaram? Será que ninguém riu? Ah, pastor, mas isso aí, a aprontação é pecado. Não, a gente tem que rir da vida também. De vez em quando você escorrega. Faz parte, você não pode ser assim tão sério. Nunca deram gafe? Será que nunca nenhum deles, na hora de ensinar ou fazer alguma coisa, deram alguma gafe e os demais depois da noite? Jesus, você precisa ver o que Pedro falou. Eu pregava na cadeia aqui de Bragança. Às vezes nós estávamos lá com o Maurício e outros irmãos pregando na cadeia de Bragança, e o irmão chegou lá, foi falar no microfone, está acostumado com igrejês. E não é assim que você se dirige àquele grupo. A pessoa esqueceu onde estava. E começou: boa noite, estou feliz de ver a casa cheia. Eu falei, não. Não é? Está acostumado com a igreja? Que bênção. Aí falou assim no final: espero voltar o mês que vem ver vocês todos aqui. Preso que é o alvará, ele quer sair. Ele não... Então, era uma coisa séria? A pessoa fez de propósito? Não fez. São coisas que a gente pode rir depois? De uma gafe desse tipo? Pode rir. Será que os discípulos não riam? Não se divertiam? Jesus, você tem que ver o que Pedro fez hoje. E assim vai. Irmãos, a vida deles devia ser uma vida dinâmica. Eu posso imaginar Jesus gargalhando, um semblante alegre e dando risada, e eles contando as histórias, rindo com serenidade e alegria. Em que momento do dia? Na mesa, na viração do dia, na hora em que eles estavam ceando, agradecendo a Deus pelo alimento, tendo comunhão. Então, por que é importante saber que Jesus está à porta da igreja, falando para a igreja? Abra a porta, porque se você ouvir a minha voz, eu vou entrar e vou cear com você. Olha só, quem se senta à mesa com Jesus, recebe neste momento de comunhão restaurada, de sentar com ele e se relacionar, primeiro recebe paz. É muito bom estar à mesa com Jesus. Estar à mesa com Jesus enche o seu coração de serenidade. Os problemas vão embora. Vocês conseguem lembrar de alguém que estava sentado à mesa com Jesus e esqueceu da vida, estava com tamanha paz, que não se preocupou com mais nada? Lembra de alguém? Lembra da história das irmãs Marta e Maria? Uma irmã estava onde? O que Marta fazia? Marta correndo e talvez Marta, imaginem, duas irmãs, Maria sentada serenamente aos pés de Jesus em paz. Os convidados iam chegar. Você já recebeu gente na sua casa? Em que a visita está prestes a chegar, e você é anfitriã, aí você passa pela casa, a pessoa está sentada, tranquila, ouvindo um hino, você fala, meu Deus, você sabe o que vai acontecer? Daqui 20 minutos vai chegar a pessoa, me ajuda a pôr a mesa. Eu posso imaginar Marta, sabe o que Marta fazia? Minha imaginação, hein? Não está no texto bíblico. Marta da cozinha fala, para ver se Maria se tocava, batia umas panelas, falava, Maria respondia? Estava em outro mundo, estava aos pés de Jesus, Jesus falando da vida eterna. E Marta passava pela sala de vez em quando, fazia alguma coisa e passava por trás de Jesus. E nada, ela está em outro mundo. Por que ela estava assim? Porque na comunhão com Jesus, à mesa com Jesus, ela foi tomada por uma paz tremenda. Não importava quem ia chegar. Não importava se a casa estava pronta ou não. O que importava era o relacionamento dela com Jesus. E ela fez certo, porque ela não voltou a ter oportunidades assim. É muito bom. Se Jesus entra à sua mesa, à sua casa, você vai desfrutar de paz. Tem muito conflito na sua casa? É possível, assim como na história de Marta e Maria, haja muito barulho, muita confusão à sua volta, mas se você tem comunhão com Jesus, as pessoas vão olhar para você e falar assim, como é possível essa pessoa ter tamanha paz, tamanha tranquilidade? As pessoas não conseguem tirar você do sério quando você está à mesa com Jesus, porque a voz dele, a pessoa, a presença dele é tão forte que o seu coração se tranquiliza. E se você está à mesa com Jesus, como vamos participar daqui a pouco da ceia do Senhor, além dos risos, além da paz que toma conta da nossa vida, você desfruta de um outro aspecto, que é a proteção. Proteção do quê?
Você está com medo? Jesus fala, não se turbe o vosso coração. Sabe quando Jesus falou, não se turbe o vosso coração? Foi num contexto em que eles estavam sentados juntos à mesa. Não se turbe o vosso coração, tem de bom ânimo. Ah, mas para onde o Senhor vai? Não, crede em Deus, crede também em mim. Olha, onde eu estiver, vocês estarão comigo, eu vou voltar para buscar vocês. Ele está falando de proteção. Quando nós andamos com Jesus, Jesus nos protege da ansiedade, nos protege do medo, nos protege das ameaças, porque você escuta todo o barulho, mas você olha para Jesus e Ele está à volta. Ele está parado ali, dizendo para você, não temas. Mas Senhor, estão gritando muito. Não se preocupe, passa o pão. Mas Senhor, está acabando. Não, o mês está terminando, olha quantas coisas para fazer. Senta comigo todos os dias. E todos os dias você vai desfrutar de paz e um renovar de uma proteção, que é uma proteção aqui, mental. Há pessoas que estão vivendo o caos, a ansiedade, o medo, porque não se sentam à mesa com Jesus. É sentado à mesa com Jesus que você conta os seus dilemas, os seus temores. Senhor, eu estou com medo disso. Senhor, eu fracassei nessa área. Senhor, o que eu devo fazer? E aí o último aspecto disso é orientação. Eu posso imaginar quando os discípulos estavam à mesa, eu não sei quantos de vocês já assistiram a série ou algum episódio de um seriado chamado The Chosen. Está passando, já tem uma temporada, esses dias atrás passou no cinema, acho que o primeiro e o segundo capítulo. Vale a pena para você olhar. Claro que ali é uma visão um pouco diferente do que você pensa tradicionalmente sobre Jesus, mas é muito legal. No último episódio que eu assisti, sem dar spoiler, Jesus vai mandar os discípulos saírem, de 2 em 2. E os discípulos, Jesus não vai junto, os discípulos estão morrendo de medo. Como assim o Senhor não vai? Não, não vou. Você e você, você e você, e eles estão cheios de dúvidas. Quem assistiu, onde eles estavam? Eles estavam sentados à mesa, eles estavam numa casa. Porque quando você se assenta à mesa com Jesus, há orientação para você. E eles falaram, mas e quando nós fizermos isso? Jesus falou, estou dando autoridade para vocês expulsarem demônios. Eles falaram, nós, isso, vocês vão curar. Ele falou, mas eu nunca curei. Não se preocupe, você vai curar. Eu vou orientar vocês o que fazer. Se vocês chegarem numa casa e alguém não receber vocês, vão para outra. Ao entrarem numa casa, diga para essas pessoas que a paz esteja convosco. Se aquelas pessoas são tementes a Deus, a paz virá sobre todos. Se elas não forem, a paz virá sobre vocês. Ele está orientando. Você não sabe o que fazer? Não sabe como criar os seus filhos, não sabe como levar os seus negócios, não sabe como lidar com uma crise, um momento que você está passando? A Bíblia está dizendo para você, abra a porta, deixa Jesus sentar à sua mesa. Coma com Ele e desfrute de paz, de proteção e de orientação. Quantas vezes nós nos sentimos perdidos porque Jesus está do lado de fora? E nós queremos que Ele nos oriente, Ele fala, abra a porta, deixa eu sentar aí, vamos bater um papo. E Ele não está pedindo muito não, sabia? A refeição demorava, era uma refeição demorada, às vezes ficavam horas ali. Mas muitas vezes Jesus está pedindo para você 10 minutos do seu dia para sentar com você à mesa. E há crentes que dizem, Senhor, não dá, minha vida é muito corrida. Se o Senhor soubesse como minha vida é corrida, o Senhor ia entender. Eu não tenho nem 5 minutos para sentar com o Senhor, para receber orientação, paz e proteção. Minha vida é tão corrida, Senhor, que é melhor o Senhor ficar do lado de fora. E a triste realidade das pessoas é que Jesus não vai embora e continua a bater todos os dias. Eis que estou à porta. E se você for responsável individualmente a abrir a porta, eu então vou dar uma recompensa. Eu vou entrar na sua casa. Vou me assentar com você. E nós vamos bater papo. E você vai ter a minha paz, a minha proteção e a minha orientação. Você tem isso? Ou você vive perturbado, preocupado? Talvez seja porque Jesus está em pé e você ainda não abriu a porta. As aplicações do texto dessa noite são essas. Em primeiro lugar, muitos crentes estão afastados de Jesus por causa de terceiros e outros fatores. Muitas pessoas se afastam de Deus. Fala, por que você está afastado de Deus? É culpa de outros. Ah, meu pai, minha mãe, meu trabalho, meus amigos, as festas.
Não permita que a postura de outros te impeça de agir abrindo a porta e renovar a comunhão com o teu Senhor. Pode estar aquela festa dentro da casa, Jesus está em pé. Se você levantar e abrir a porta, Ele vai estar com você. Não deixa que os outros impeçam isso de acontecer. 2. Não terceirize a responsabilidade da sua decisão. Não faça isso de jeito nenhum. Não se firme nos méritos de outros, do seu pai, da sua mãe, não de ninguém. Não se firme nos méritos de outros para estar bem com Deus. A eternidade é uma decisão individual que é tomada hoje. Onde você vai passar a eternidade? É no inferno ou no céu? A decisão é hoje, não é no futuro, é hoje. É uma decisão individual, convite feito a todos. A pergunta é, você pessoalmente já resolveu isso? Não adianta segurar na calça de ninguém, dar a mão para ninguém. Naquele dia, quando chegar a hora, é individual. Em terceiro e último lugar, você só desfrutará dos benefícios da comunhão. Quais são? A paz, a proteção e a orientação, quando Jesus estiver presente à mesa da sua vida. Falta isso, paz? Falta proteção, falta orientação? Reavalie, vê se Jesus não está longe. Humilhe-se arrependido e abra a porta para Ele. E a pergunta final é, Jesus está sentado à mesa da sua vida? Baixe sua cabeça, vamos orar.